Antes da gente começar o vídeo com a pregação da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e assim você vai estar ajudando a divulgar a sã doutrina de Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Você tem pedido algo a Deus há muito tempo? Você tem orado de dia, de noite, pedindo alguma coisa ao Senhor e você nunca recebeu? Tem momentos na nossa vida que quando a gente pede alguma coisa ao Senhor e por demorar muito a gente acha que Ele não vai nos responder, Ele não vai nos ouvir, né? Ou Ele nos ouviu e não vai responder e a gente acaba deixando de orar por aquela coisa, de fazer aquele pedido ao Senhor. Mas olha o que o próprio Senhor diz em uma das parábolas que Ele conta. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Lucas 18, do verso 1 ao verso 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorados em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você compreendeu o que o Senhor Jesus acabou de contar nessa parábola? Ele conta essa parábola de um juiz de uma cidade, que era um juiz soberbo, um juiz ímpio, um homem que, por ser juiz e ter o poder de condenar ou absolver uma pessoa, ele se achava o maioral, né? Era o famoso nariz em pé. E esse juiz ele não temia Deus e nem respeitava homem algum. E na mesma cidade havia uma viúva, uma pobre viúva, que sempre importunava ele, insistia com ele, para que ele julgasse a causa daquela viúva quanto os adversários dela. E de tanto ela insistir, apesar desse juiz não temer a Deus, não respeitar homem algum, mas de tanto ela insistir com ele, ele diz consigo mesmo: eu vou julgar a causa dela, para ela parar, para que ela possa parar de me atormentar, de me perturbar, de insistir. E o Senhor diz para a gente considerar o que diz esse juiz iníquo. E no final aqui, no verso 8, ele diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O Senhor, aqui nessa parábola, Ele está ensinando a gente a insistir em oração por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente está pedindo a Ele, para a gente insistir em oração. Você tem clamado a Ele dia e noite? Você tem feito algum pedido ou alguns pedidos para Ele dia e noite? E até agora não aconteceu nada? Ele diz para a gente insistir. Assim como aquela viúva, ela insistia com aquele juiz, que era um juiz ímpio, né? Ele está ensinando aqui que a gente deve insistir em oração, pedindo a Ele, que é o justo juiz, né? Que faz justiça a favor dos seus eleitos, dos seus escolhidos que clamam dia e noite. Então, ainda que você há muito tempo esteja pedindo alguma coisa,
Tenha orado ao Senhor. Não pare de orar, meu irmão. Não pare de orar, meu irmão. Continue pedindo ao Senhor. Dia e noite. Clame a Ele dia e noite. Insista em oração. Nós não sabemos se todas as nossas orações vão ser respondidas. Mesmo porque existem coisas que o Senhor, Ele nunca vai nos dar, ou Ele vai nos dar no momento certo. Mas como a gente não tem certeza, o nosso papel é continuar insistindo em oração. E no momento certo, Ele vai atender a sua oração e a minha oração. Mas a gente não pode parar de fazer isso. A gente não pode parar de insistir, assim como essa viúva que a gente acabou de ler aqui insistia com aquele juiz. Ela insistia todos os dias: julga a minha causa contra o meu adversário. É o que devemos fazer com o Senhor, o justo juiz. O juiz dessa história aqui, dessa parábola que o Senhor conta, era um juiz mau. Ele não temia o Senhor, nem respeitava homem algum. Mas ele acaba fazendo essa bondade, julgando essa causa dessa viúva, de tanto ela insistir. Então, insista em oração. Continue clamando dia e noite. Foi o Senhor que prometeu. Isso é uma promessa do Senhor. Ele falou: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Se você é um escolhido do Senhor, se você é uma escolhida do Senhor, continue orando, continue clamando, continue pedindo ajuda do Senhor. Ele vai julgar a sua causa contra o seu adversário. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Eu digo que depressa lhe fará justiça. Então, ainda que você esteja desanimado de tanto orar, de tanto pedir ao Senhor uma coisa e não acontecer, continue insistindo e descanse no Senhor, porque o tempo é dele, a vontade é dele, ele faz a hora que ele quer, do jeito que ele quer, e ele pode fazer sim ou não, mas o nosso papel é continuar insistindo em oração. Ele é o justo juiz, ele julga nossas causas, mas a gente tem que insistir em oração. Olha o que ele fala aqui no verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, devemos orar sempre sem esmorecer, sem desanimar. Mesmo porque a gente está orando ao justo juiz, o Criador de todas as coisas, o único que tem o poder de abençoar nossas vidas. Ele cuida de nós, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, mas devemos orar, insistir em oração, assim como essa viúva que insistia com esse juiz. Continue clamando, meu irmão, continue clamando, minha irmã, continue orando ao Senhor, de dia e de noite, orando e pedindo ao justo juiz para julgar sua causa contra os seus adversários. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.